Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá no Mudo. E hoje nós resolvemos, primeiramente, gravar de maneira presencial aqui no Centro Universitário UniFTech. Ponto muito importante, a gente gosta de se ver, então, pessoalmente, que poder tocar o Dieguinho, poder... Coisa boa, né? Existe, não? E o Nascimento aqui da gravação colocou ainda uma decoração de Olha Londres, aí. deixou muito mais especial. Então quem tá pelo YouTube tá vendo aqui. Tá familiar aí pra ti já, não? Tá, eu fiquei muito feliz. É? E além disso, a gente tá com um convidado aqui que é o Rafael Giovanella. Tá mais como um co-participante hoje. Seja bem-vindo, Rafael. Esse é o Rafa Obrigado, do desconto, gente. Obrigado, gente, pelo convite. Aí estamos aí para colaborar e trocar bastante ideia, bastante história legal aí para contar para vocês. Legal. E o tema de hoje, pessoal, a gente ficou pensando em algo bacana de conversar e a gente decidiu que vai ser nostalgia em tecnologia. Ou seja, a gente vai falar de coisa velha, né? A gente vai falar de equipamento antigo, vai falar de anos 90, vai falar de anos 2000. Então, bastante coisa que viveu na nossa história em tecnologia. E para fazer esse episódio hoje, a gente também está aqui com os nossos co-hosts. Diego, tudo bem contigo? Tudo bom, Natan? Bem-vindo, Rafa. Branda, muito bom aí. E hoje a gente vai falar e vai mostrar que toda a teoria da computação já foi escrita e ela só está sendo executada agora, porque nós temos tecnologia hoje, não na época que o pessoal escreveu. Então, a gente vai descobrir muito isso, hein, Branda? Tô animado aí. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Natan, Rafa, o cara do desconto, que nem falou o Dieguinho aí. O cara do desconto. A gente até falou um episódio passado sobre coisas antigas, mas remetendo às nossas carreiras. Hoje eu acho que vai ser interessante de realmente trazer isso à tona, essas tecnologias que lá no passado já existiam, né, Diego? E que, querendo ou não, traz um pouco da história aqui. E eu acho que o Rafa tem bastante história aí, né? Até porque ele é o mais experiente aqui. Vamos ver como é que tá hoje. Os conceitos, tu falou, né? Os conceitos, claro. Na época dele, né? Matemática e tal. Parece que sou tão velho assim, né? Qual que é a tua frase de impacto, Rafa? A minha frase de impacto é a seguinte, deixa eu puxar do bolso aqui Que isso, olha, a minha o cara Siri diz assim, hein? E aí, Siri, me conectar com a BBS. Olha aí, hein? Hoje a gente vai descobrir o que é BBS. BBS, hein? BBS é uma roda? Tem frase de impacto pra hoje? Já falei. É aquela? É aquela que eu sempre copio de ti. Ah, então tá bom. Não, a minha frase de impacto é: nós vamos descobrir. Certo, adicionei a lista. Que isso, Ixi. Siri? Nós vamos descobrir que a teoria já foi escrita. Muito bom. Bom, a minha frase de impacto é que eu deixei meu Tamagotchi morrer. Então, essa Tamagotchi, a gente velho. falou de nostalgia, tem que falar de coisa antiga. Eu nunca tive um Tamagotchi, eu sempre tive um paraguaio. Uma versão Alguma coisa doce, tá ligado? A gente vai falar sobre isso. Também tinha o Game Boy, mas tinha umas versões também de Igual, Chernobyl. entendeu? 1001 jogos. Legal. Mas tudo bem. Bom, e para começar o nosso bate-papo, eu queria deixar uma pergunta para todos vocês. Que equipamento, que hardware, o que remete vocês no início da carreira, no início da interação com tecnologia, mesmo se fosse quando criança, quando adolescente? Que equipamento mais vem na cabeça de vocês quando a gente fala de tecnologia? Opa, então vou ser o primeiro Convidado aqui primeiro, né? a comentar então essa questão que eu quando comecei lá atrás, né, lá em 1994, eu ganhei um computador do meu pai, era um Presario Compaq 486 Com as caixinhas do lado? DX4, com as caixinhas do lado. Cara, O Diegão, ele lembrou. tinha até pinball, né? Que eu Pois sei. é. E aí naquela época, né, até vou contar uma historinha rápida aqui desse computador, que é o seguinte, naquela época, né, meio alienígena, né, ter um computador, né, era difícil também, né. E aí eu peguei e levei para aula um trabalho impresso numa HP DeskJet 600. Ela tinha dois cartuchos, era um preto e um colorido, né, botava os dois cartuchos. Ou era um cartucho... era um cartucho, né? que aí você imprimia ou preto e branco, ou trocava o cartucho para imprimir o colorido, né? Então tinha que trocar o cartucho. E eu levei um trabalho impresso para aula. Uma escola municipal, enfim, né? Uma escola, enfim. E a professora recebeu meu trabalho, um trabalho de geografia, nunca me esqueço, e a professora mandou chamar meus pais na escola. Porque eu tinha copiado um trabalho, tinha trazido umas folhas ali e tal, e não era eu que tinha feito o trabalho. E meus pais foram lá na escola e explicaram para a professora que não, era o trabalho feito pelo Rafael. Então, essa é a minha história aí de como começou lá a tecnologia para mim, o meu primeiro computador lá no ano de 94.
Coisa boa. Diego, equipamento que tu lembra? Caramba, cara, eu me lembro de uma impressora matricial, cara. Jesus E eu Christ. todo mundo sabe que é uma Epson. impressora matricial. Não sei, eu acho que possivelmente é Epson, porque o mercado era deles, né, de impressora matricial. Mas eu tentando imprimir um Word Art Nossa. do Word, entendeu? Pensa assim, Mas tu o tinha feito Dieguinho, curso? o pequeno Dieguinho, não tinha feito curso, eu tava Ok. mexendo. Windows Word Excel, O né? Que é pequeno o... Dieguinho tentando imprimir um Word Art daquele bem antigão lá, bonito, sabe? Do nosso design, por exemplo. O pessoal da URI vai ficar bravo. Do nosso design lá, pensando assim, puta, cara, escrito, eu tentando imprimir e saindo um monte de caractere que eu entendi assim, caramba, velho, mas por que não imprime, entendeu? Tipo, a impressora, eu tô tentando fazer um negócio e não imprime, mas depois de épocas eu consegui entender que não ia imprimir mesmo, entendeu? Então, puta, eu me lembro de uma impressora era Epson matricial, aquela com a folha contínua e tal, e eu tentando imprimir um Word Art. Os boletins geralmente eram em folhas matriciais, né? Impressoras matriciais. Eu lembro muito bem disso porque vinha até com uma Carboninho? um carboninho e tal, e bem diferente. Mas pra mim, Natan, pra mim foi o 4... Formulário contínuo. Formulário contínuo, exato. É. Mas tinha também os boletins também, que eu lembro que tinha as partezinhas do lado que tu tirava. Perfurados, assim. né? Perfurados, isso aí. Primeiro computador, 486, procedência duvidosa, vindo aí das fronteiras, né, com kit multimídia, né, que era o Não tem Bambambam. garantia, não tem garantia. Não. E disquetes, muitos disquetes, porque tu tinha que acumular disquete naquela época, caixinha com 10 ou 11, se eu não me engano. Estojinho? Estojinho pra e instalar tal. o Windows. Pra instalar. Isso, ou pra um joguinho qualquer, tu tinha que zipar ele em 10 de uma vez e colocando ao contrário. Nossa, que época. Inclusive, aprendi muito no passado na Neftec, quando ainda era Data Brasil. Data Brasil. E onde que era a Data Brasil? Lá Era no centro. lá- Lá na Moreira lá na- César. Lá na Na Júlio. Na Júlio. Depois foi pra Moreira. Nossa. Então, olha só que é uma Depois foi pro época... shopping. Isso. Não, aí já é atualidade, cara. Não, a gente começou lá e fazendo Windows, Word, Excel, e depois tinha um pacote maior ainda, que tinham várias coisas. Nossa, nunca mais usei. Corel, na verdade, né? PageMaker. PageMaker, toda front page, cara. Microsoft Front Page. Isso. Cara, agora me lembrou, tu falou dos Vários disquetes, cursos. 1.44 megabytes em cada disquete. Cara, eu tive uma aula de como zipar um arquivo e separar uma vez. Em vários Isso aí era avançado, Não, e aí gente. eu lembro, né? Agora eu sou o mais novinho aqui, eu posso ter esse disclaimer. Né? Que perigo, hein, gente? E aí eu lembro que. Não é tanto. Né? Não tanto, mas eu lembro que meu pai foi pra São Paulo e aí ele tinha um bairro lá de tecnologia. Qual que era o nome do Não, como é que é o nome bairro? do pai Santa primeiro? Efigênia. Todo Santa mundo- Efigênia. Como é Não, que o é o nome do nome meu do pai é Mário. Eu sempre menciono Mário, meu pai. um porque abraço, Mário. Meu pai sempre tem menções honrosas aqui no podcast e ele escuta indo viajar a trabalho, ele escuta os episódios. E ele trabalha no ramo ainda, né? Agora não, agora ele tá em tecnologia, mas é equipamentos de laboratório, mas ele por décadas trabalhou em parte de informática. Bom, e aí meu pai trouxe um gravador de CD. Isso devia ser final dos anos 90 início dos anos 2000. Então eu saí de disquete para poder gravar CD. E aí minha irmã já tava no ensino médio e tinha aquele negócio de usar o casar. Já tinha internet e tal, de escada, para baixar a música. de A maneira gente, duvidosa. só um disclaimer, a gente não tá recomendando nada. Não, tô falando Não é só apoiamos, história. não apoiamos. Beleza. Hoje todo mundo tem Spotify, paga a Isso, assinatura, pela facilidade. pelos direitos autorais, não era como antigamente. Antigamente era diferente. E aí eu lembro que meu pai trouxe aquele gravador de CD lá e tinha um programa Nero, programa de gravar Nero. CD. Nossa. Nero. Lembra do Nero? Queimar um eu CD. lembro. Burning. Isso aí, queimar o CD. E aí, o que acontecia? Minha irmã agenciava o negócio. Na escola, ela ia lá, tinha os coleguinhas que queriam gravar um CD de música. Aham. E aí podia escolher quais eram as músicas que ia ter no CD. Até 20 músicas para dar no tempo certinho, para não botar em MP3, tinha que botar em faixa de áudio. Perfeito. Aí ela vinha com uma listinha num papel, num caderno, né? Pra quem? Pra mim, Pro pequeno Natan. pequeno Natan, lá do auge dos seus 8, 9 Ah. anos, dos 8, 9 anos de idade. Ela chegava com uma folha de caderno lá, Charlie Brown Jr. E assim sucessivamente, né? J Quest, Skank, não sei o que, 20 músicas. E chegava e eu na madrugada ia lá, acessava a internet de escada pelo casar, baixava um monte de vírus. Sexta-feira. Baixava um monte de vírus, tinha que formatar o computador algumas vezes. E aí baixava as 20 músicas e botava a gravar. Eu comprava um CD virgem Cara, e botava a gravar o CD e vendia.
Aí minha irmã depois, eu acho que ela botava uma comissão. pra ela. Eu Cara, tenho a assim, impressão tu que ela- entende, eu hoje tinha que da área vender- comercial, sempre tem uma comissão. Entendeu? Sempre. Eu acho que, se eu não me engano, eu comprava por R$2 o CD virgem, cara. eu vendia por 5, eu acho que ela vendia por Quem 20 agregava reais. valor não ganhava mais. É, Mas então eu né? vou te dizer uma, eu fui teu concorrente, tá? Olha aí. Eu Fazia fazia também? igual, só que eu fui além. Fazia. Eu fui além, eu fazia com telemensagem isso. Meu Deus! Meu Deus, telemensagem. o cara da telemensagem. Então, assim, esse foi um dos cara. primeiros negócios que eu tive, era vender esse CD gravado baixando música do casal. Mas conta essa da telemensagem. Loucura, velho. Cara, eu tinha uma colega de aula que a mãe dela fazia esse negócio de telemensagem e ela chegou pra mim e disse assim, ó, vamos fazer um negócio junto aí. Eu te forneço os CDs e tu faz a gravação e eu revivo. Mesmo esquema do comercial, aí tinha uma que fazia o comercial. Pô. E eu era mão de obra, né? Eu tinha um gravadorzinho de CD e ali fazia a cópia de telemensagem e fazia a distribuição com essa colega. Cara, que incrível, velho. Cara, isso- uma coisa que a gente entendeu aqui é que quem agrega valor na cadeia nunca ganha mais. Não que o fabricante. Nunca o fabricante. Mas é interessante isso. Nunca o fabricante. Faz né? sentido, É né? sempre o distribuidor. Essa Faz sentido. história é Interessante. boa, cara. E, bom, e quando a gente fala, vamos falar a gente falou de computador, enfim, e quando fala de videogame, quem que lembra qual foi o seu primeiro videogame? O meu primeiro videogame foi um Atari. Meu primo tinha um Dactar, daí a gente ficava competindo qual que era melhor entre Mas o era Atari e Atari Dactar. mesmo ou era CC? Era um Atari. Era um Atari mesmo. Não sei onde foi parar esse videogame. E depois acabei comprando um Master System 2 Essa já era com o Alex Kidd na memória. Cara. Ah, não, mas aí já Era era... esse Plus, já é mais Thunder atual. mais esse aí. Cara, eu tive um... Era Dynavision. Dynavision. É, que ele tipo, tinha um É jogo o só. videogame brasileiro, né? Esse aí. Então eu olhava... Dynavision é o famoso Atari É, brasileiro. tipo um Polystation, É, essas tipo coisas isso. que depois foram inventando com fita. Era fita, né? E Mas tinha nunca na tua época Dynavision? tinha Dynavision e eu sempre tava olhando pra frente, né? Queria Mega Drive, Super Nintendo, só que isso acontecia só depois, né? Que nem agora, que era um Play 5, mas só quando ele estiver quase fora. Isso. Não vai rolar, entendeu? Mas eu fui muito aficionado e muitos aprendizados aqui, tá? Play game, options e tudo mais. Next Finish. É o inglês ali, né, gente? Querendo ou não, a gente vê dessa época que não era traduzido, por mais que E um fosse pouco brasileiro. japonês, né? Porque Algumas vezes tinha japonês PlayStation, também. Resident Evil era japonês. 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 Então, muitos aprendizados aí, Nathan. Então, agradeço a época de gamer aí, porque trouxe muito conhecimento, vamos dizer, né? E a gente se virava, né, cara? A gente se virava. Dynavision, meu primeiro... Nem sei onde é que foi parar, mas foi o primeiro videogame. Riverhide. Pac-Man. Já ouviram falar desses termos? Riverhide. Não é Come. É, o Riverhide, Pac-Man. sim, né? Riverhide é aquele do aviãozinho, né? E- Ficar freando o Esse que eu te aviãozinho, falei é do destruir os CCE, caras. da CCE ainda, né? Eu tinha um Atari, mas não era um Atari. Eu- Era um CCE. Era Eu- igualzinho um Atari. Só que era CCE. Atari de Chernobyl. Meu, era um... Por que era que um CCE? videogame, entendeu? Uma coisa que eu lembro quando eu era Era pequeno... tudo bom, velho. Tinha lá o manchezinho, pau, joystick. Não, só um parênteses aqui, tá? CCE, conserta, Não, estraga, é isso cara, mesmo? Não, a empresa Essa brasileira. Essa era a fama, cara. Eu lembro de pequeno Empresa isso, cara. brasileira, Não. Tudo, um abraço pro pessoal da CCE aí. Um abraço pro pessoal da sei CCE se que nos existe. patrocina. Não nos patrocinar. Putz, cara. Mas assim, pensando assim, contexto, puta, entretenimento, estrutura, histórias, tudo isso que a gente tá falando aqui tem um contexto relacionado à tecnologia ou à evolução dela, né? Naquele momento lá, puta, tinha lá um começo de Atari, Dynavision, essa costura de bits, né? Então tinha lá 4 bits, 8 bits, 16 bits. Então, tipo, são videogames que a gente vê, por exemplo, o primeiro videogame, e aí, Alan, corrija se eu estiver errado aí depois na edição, mas tinha alguns videogames que foram marcos, um deles era o próprio Dreamcast, que era o primeiro videogame 64 bits. Então, toda essa arquitetura, essa tecnologia que está por trás do game, além de estar, né, vinculado a uma tecnologia que a gente conhece hoje como arquitetura de engenharia de software e placas e toda essa história aqui, ele tem uma evolução do mercado como um todo. Hoje a gente olha para o mercado de games, é um mercado gigantesco, maior que o cinema, entendeu? É um mercado que emprega muita gente e que a gente conversou também com diversas pessoas aqui no podcast, né? Então, A tecnologia, se a gente pegar o Steve Jobs e o Wozniak, eles vieram da Atari.
Sim. Atari, né? Sim. Então, O assim, Steve Jobs, por acaso, saiu da Atari porque não gostava de trabalhar lá. Né? mas enfim, eu concordo contigo, Diego. A tecnologia em si, de maneira mais produtividade, utilidade, negócios, e o mercado de desenvolvimento de games, ele andou muito paralelo um com o outro. Uma coisa moveu a outra. Tanto que quando a gente fala de... Habilitou, né? Habilitou. É. Uma coisa habilitou a outra. Quando Né? a gente fala de... Vamos lá, agora vamos trazer... A gente tá falando de nostalgia, mas agora vamos falar do presente. Quando a gente tá falando de metaverso, realidade aumentada, realidade virtual, a gente trabalha muito hoje em ver aplicações de mercado para isso. Como eu, numa loja de roupas, consigo colocar um óculos e me ver com a roupa que eu gostaria de experimentar. Eu, numa loja de móveis... vou botar meu óculos e ver a minha sala como que ela ficaria com aqueles móveis planejados que eu gostaria. Mas a origem tá toda ela em games. Hoje se vê mais aplicação configurações de produtos aumentada, realidade aumentada. O boom que foi quando saiu o Pokémon GO lá. Era uma aplicação super simples de realidade aumentada com um Pokémon. Então assim, esse paralelismo entre desenvolvimento de tecnologia para aplicação de negócios e dia a dia com games, para mim ela faz todo sentido desde o início. E até por metodologias, né, Nathan? Hoje a gente ouve muito o gamificar as coisas, que é tu deixar mais atrativo para que as pessoas possam se engajar em relação a um evento, um desafio, que seja na própria empresa ou em desafios, etc, né? Então é muito bacana esses conceitos que vem também. Vai estar junto com incentivos, né? Gamificar é incentivos, né? Isso, com certeza. O incentivo pode ser remunerado ou não remunerado, né? Normalmente está vinculado a alguma estratégia empresarial ou até mesmo da estratégia da pessoa. Tipo, por exemplo, o Duolingo, né? Tem uma case bacana que o Duolingo, ele consegue trazer essa gamificação para o aprendizado da pessoa. Acho que isso a gente pode trazer até para um ambiente acadêmico, uma estrutura que consiga entregar para o aluno aqui, que, vou gamificar o aluno, que vou dar, sei lá, algum incentivo para ele, remunerado ou não remunerado. Acho que tem diversas formas de conseguir trazer os benefícios. Ou ranking de colocação, você foi o primeiro lugar, você foi o segundo lugar, o que ele ganha você completou a atividade... Né? Foi evoluindo ali dentro, foi mostrando ali a construção do conhecimento, da aprendizagem do aluno, né? Tudo isso com certeza a gamificação faz total sentido na evolução dos games, né? Isso foi muito importante para a gente chegar onde que a gente chegou agora com a tecnologia, né? Mas tu conheceu alguém, Diego, que não desistiu 5 vezes do Duolingo? Todo mundo desistiu do Duolingo. Eu desisti do Duolingo umas 5 vezes já. E daí parou, né? Não, daí eu troquei de aplicativo e daí consegui. Daí consegui ativar. Mas foi eu trocando de aplicativo porque eu tive que pagar o aplicativo, entendeu? Então, tipo, quer dizer, o bolso, ele é mais sensível que o coração, né? Legal. É isso aí. E eu lembrei de outra coisa, agora a gente tá falando de anos 90. Mas só pra gente fechar, então quer dizer, a gente conectou a utilização de games com um negócio, entendeu? Então, isso faz todo sentido, né? A gente falou de hardware, falamos de computadores, enfim, mas teve um fato entre os anos 90 e os anos 2000 que mexeu no mundo de tecnologia, que foi o bug do milênio. Bug do milênio. Caramba, velho. E todo mundo pensou que ia parar o mundo, né, naquele dia, tudo né? isso por um incremento de uma coluna, né, Acontece. Não é ideal, mas acontece. Eu lembro que naquela época eu trabalhava onde eu trabalhava, né? Eu posso fazer spoiler da empresa onde eu trabalhava. Não é spoiler, do passado. Beleza, então era lá na Semar, né? Eu trabalhava na Semar. Semar Legrand, um abraço pro pessoal. Isso. E aí teve, na época, a questão tinha HPUX naquela época, não era nem... Era terminal burro, né? Não era... Nossa, que termos que eu tô usando. Era CPD. Era o Centro de Processamento de Dados. Então tinha um mainframe lá, um computador que era um HPUX e tinha MUX com conexões seriais, não era nem cabo de rede, né? Ligados em terminais burros. Então, na verdade, quem processava era o mainframe. O que é um terminal burro? Explica aí pro pessoal que tá nos ouvindo e vendo aí. Era tela, ele gerava tela simplesmente. Tela verde? É um terminal do usuário, né? Terminal do usuário. É isso aí. E ele não processava nada, era simplesmente uma tela de TV que você acessava ali e quem processava, na verdade, tudo aquilo era o mainframe, aquele computador central que ficava no CPD, Centro de Processamento de Dados, né? Então, lá naquela época, né, quando se utilizava esses equipamentos, né, já se tinha uma lentidão. Bom, o processo quando trancava um relatório de usuário, eu me lembrei até agora vem à mente
Tinha que usar o comando kill-9, até se usa hoje isso. Era tipo Kill, reboot. -9 e o nome do processo. Aí derrubava quem estava gerando um relatório que estava deixando o sistema todo lento. E já ia pra blacklist esse carinha aí, né? Ia pra Black. Ah, a gente sabia certo. Ah, não, esse cara falou, é o fulano de tal lá que tá rodando o cálculo de custo lá da fábrica que tá deixando Fechamento lento. mensal. Tá rodando MRP. Tá rodando MRP. Certo. Certo. Caramba. Cara, é essa questão, né, de bug do milênio. Depois agora que falou de terminar o bug, eu vou fazer uma pergunta em relação a isso. Depois eu vou fazer um gancho do Mas eu quero mainframe, voltar tá? no bug. E aí tu falou da questão das variáveis, né, de colocar o 19, por exemplo, o ano, 1999. Variáveis, o variáveis. 9 era fixo, né? Não era variável. Não, mas Depois aí que tá. que mexia era só os outros... Mas aí que tá, e aqui, salvaguarda até onde eu sei, obviamente, mas tinha muito sistema antigo legado, assim, que naquela época que ele foi desenvolvido, naquele contexto, 4, ou na verdade, aquele tamanho de variável, para ele funcionava, então... Não tinha problema. Não tinha problema, Não. entendeu? Naquele contexto que o desenvolvedor Brandalize foi lá e desenvolveu. Não, mas aqui não, eu vou criar, porque, primeiro, né? Se tinha uma limitação de memória, né? Isso aí, Tipo, o programador bom é o programador que trabalhava nesse tipo de sistema limitado. O cara que tem hoje, puta, precisa de 30 GB de RAM. Tranquilo, tá ali. Não sei o que, puta, garbage collector, o negócio funciona sozinho, framework pra lá, pra cá. Não trabalha num sistema embarcado que tem lá 2, 3K de memória. Um cara que nem o Rafa, o cara que então tipo, eu tinha, sei lá, 8 megas de memória. O mainframe do Rafa tinha isso, 8 megas, 16 megas de memória pra, tipo, processar uma empresa inteira. 16 megas de memória, deve ter a pulseira do teu celular que é de couro, entendeu? Então, tipo, mesmo sendo de couro, tem 16 megas de memória, entendeu? É tipo, um negócio insano. Aí pra economizar 2 bytes ali, isso, tu tinha que economizar, o ano lá, o 19, ele era fixo, ele só mexia os outros dois, isso né? aí, Aí tu cara. economizava 2 bytes no processamento. Tudo isso gerou, lá na virada do milênio, um problema gigantesco que teve que ser trabalhado antes para que não gerasse o problema. Foi o primeiro problema, juros. foi a primeira demanda gerada por TI por ela mesma. Você lembra que tu fala pra mim, pô, Diego, tu é o cara que resolve meus problemas antes mesmo. Fala, por favor, que o que eu sempre esqueço tu é o cara que resolve problemas que eu não tinha antes de conhecer. Esse é o problema. Essa é boa. Não, é que o Diego, assim, ele traz a solução. O Diego trabalha No mínimo 3. Eu não tinha um problema. O Diego vem e ele traz o problema. E aí ele ajuda a resolver o problema que eu não tinha antes de conhecer. Isso aí. Esse mas tu não sabia que tinha problema. Talvez. Ou tu criou ele e resolveu o próprio... É uma questão de oferta e demanda, né? Mas agora eu vou pegar o gancho do Rafa do terminal burro. Quando a gente fala hoje em dia de cloud computing, fala de computação, de eu ter hoje uma capacidade de processamento de dados muito grande, né? Onde eu consigo transferir, fazer download, fazer upload de uma maneira... Sob demanda, né? Sob demanda com uma demanda com uma capacidade alta. Se assemelha um pouco a terminais burros, eu ter uma máquina ou ter um equipamento que não precisa de um processamento tão alto, seja de vídeo, de memória, e eu usar um cloud computing para rodar as coisas que eu preciso rodar com o que se tinha no passado como terminal burro. O que é uma analogia ou não faz sentido? A parte de armazenamento pode ser uma analogia, porque hoje você pode ter um iPhone de 64 GB, que não é muito, né, pra gente armazenar 64 GB. 64 GB pro cara do mainframe, ele tá pulando de alegria lá naquela época lá. Aí você contrata um iCloud pago lá com 100 GB de armazenamento e utiliza a nuvem para armazenar esses seus dados, né? De maneira muito mais barata, vamos dizer assim, né? Então a analogia do terminal burro com a questão de armazenamento, né? Mas na questão de processamento, boa pergunta, porque se eu fizer uma comparação com o Google Fotos, vamos lá. Você sabia que o Google Fotos tem um recurso que você pode, por exemplo, pegar uma planta e fazer ele com reconhecimento, dizer qual que é o tipo de planta que está ali na foto? Então isso que está fazendo o processamento é lá na nuvem, exatamente isso. Então, sim, pode ser, porque o banco de dados, a API lá, que contém todo o histórico de tipos de plantas, de espécies e tudo mais, isso com certeza é muito grande. Aí seria impossível eu ter isso armazenado no meu celular, vamos dizer assim. Fala impossível né? pro Google. Impossível não. Mas é muito difícil, né? Então, sim, pode ser uma analogia muito interessante essa de terminal burro. Cara, eu
eu discordo. Ah, Não, pensa assim, eu tenho até uma analogia, pensando assim, se tu tivesse no mesmo ambiente, no mesmo contexto, tipo, essa sala fosse a tua nuvem, sim, a gente poderia ter mas pensa assim que a tua nuvem ela não tá aqui em São Paulo, ela não tá aqui sim. em Virgínia, ela tá em qualquer A 100 lugar. metros ela do tá em terminal qualquer do- lugar, É entendeu? muito Então, além. então tipo, Sim. pura e simplesmente utilizando um terminal burro, eu tô falando que eu tenho uma interface de usuário que vai me conectar a um computador central, né, numa arquitetura, sei lá, estrela, vai. Nem isso, porque eu não tenho outro processamento. Aqui não, aqui a gente está falando de uma rede, uma mesh, né, uma rede que eu consigo conectar diversos locais com avaliação, zonas de disponibilidade, estrutura, mas que no final do dia o Rafa vai conseguir lá conectar no Google Fotos deles, mesmo que aquele local que ele esteja não exista nenhum terminal, nenhum servidor. Então, acho que a analogia ela faz sentido se tu estivesse no mesmo domínio, né, em si. Perfeito. Mas se eu tenho um domínio fora, e é isso que é a nuvem, né, em si, né? Tu não sabe onde está tua foto da tua planta, eu nem quero saber, eu só sei que eu quero acessar o aplicativo e eu quero que esteja lá disponível. E Quero com pagar, redundância. quero pagar isso e com e Se 100%. se Não, um míssil cair tipo, lá num pensa assim, lugar, se tem tu que perguntar ter pro uma foto Brandalize no outro. qual foi o momento que rolou a indisponibilidade do aplicativo Google Fotos dele, ou sei lá, Apple Fotos, ele não sabe, em algum momento aconteceu alguma indisponibilidade, ou a arquitetura que foi composta para aquilo, sei lá, da maneira que foi composta foi prevendo um desastre, alguma coisa que aconteceu. Então, Pensando realmente assim, é um negócio super complexo ali, né, em relação a isso. Pensando por nesse isso sentido, que- realmente faz sentido, né? Brandalize, né? Não sei Não, se tu até- concorda. Concordo, e até o Alan, nosso produtor, Alan, esses um tempos abraço. ele falou para nós que ele joga online e que esse processamento não tá mais Caramba, no tem próprio mais computador isso, velho. dele. Só tela, né? Tem um processamento fora disso. A gente sabe que é um desafio ainda, acho que o Nossa. Google fez aí alguns movimentos, O Microsoft agora com o Flight Microsoft Simulator, também, e estão experimentando. Uma hora vai chegar naquele Muito nível louco. que a gente espera, né? Muito Que louco. parece que está processando no teu próprio computador. Então, Natan, vejo que tem uma semelhança sim, e só tende a evoluir, tá? Nós vamos ter terminais burros, mas numa escala talvez o videogame teu, diferente, né? né, do que a isso gente aí, fala é aqui, isso aí. E né, não Diego? tão burros assim. Pensa assim, como que eu tenho um conceito ali, um abraço pro Regis, que eu me lembrei do Regis também aqui, né? Mas tem um conceito de processamento, de a internet processar para ti tudo, né? Tipo, a tua televisão vai rodar lá o Flight Simulator sem ter um videogame, entendeu? Sim. Então, tipo, os dispositivos, eles vão ser abolidos, né? A gente não vai ter o nosso videogame lá de coração, porque ele processa... Não, eu tenho um dispositivo, uma tela, e essa tela vai processar o que for necessário para ti. Sei lá, a realidade aumentada, que a gente falou tanto lá sobre capacidade de processamento, recursos caros e tal. Vai ter eu entendo, né, e vejo assim, o futuro, muito disso um único dispositivo resolveria todos os seus problemas, né? Tu falou de internet, Diego, eu quero fazer a pergunta pro Rafa. O Vai. que é a BBS? Cara, BBS. BBS, Conheci a BBS com um rapaz que trabalhava com meu pai na antiga Móveisman, tá? Caramba, É uma só empresa de empresa- móveis antiga. e deve estar aberta ainda. Não existe mais. Hoje é Copeca Móveis, Ah. tá? Ela faliu no ano de 2000. Obrigado aí, Copeca. E aí, o Christian Bernardi, que conheci ele, depois a gente acabou... Conheci ele também na faculdade, a gente fez algumas Christian disciplinas. Bernardi. Christian Bernardi, lá da Marco Polo. Eu conheço esse cara. Isso aí. Manda um abraço pra ele também. O Christian pegou um dia, me chamou lá na sala, lá na Móveisman, lá, e disse assim, Rafael, vem cá que eu vou te mostrar uma parada legal, diz ele. Eu era muito jovem, tinha, sei lá, uns 9, 10 anos de idade. Ele era um pouco mais velho, né? Devia ter uns, sei lá, uns 16, 17, 18, sei lá. E nisso ele acessou lá a tal da BBS. Ele fez uma conexão lá e tal. Disse, isso aqui não era nem internet o termo, estou me conectando, né? Não sei que termo que se usava na época. E ele fazia uma conversa, ele conectou e começou a falar com alguém lá de outro lugar do mundo, sei lá onde é que era, a tal da BBS, né? Foi a primeira vez que eu vi uma conexão remota. E muita gente, você já tinha ouvido falar de BBS? Nunca Não. ouvi falar, só TV, BBS. Hoje eu ouvi falar. Falou. Pois é, eu ouvi falar na época com o Christian, nunca me esqueci desse fato, né? E quando eu era muito pequeno também, eu ia com meu pai também, tu vê que sempre tem a influência dos familiares, né? Eu ia na tal da Benfari, em Caxias, fazer o processamento das folhas de pagamento. Era um birô de processamento.
E eu via aqueles terminais burros, né? os Que mainframes. não eram computadores, eram os terminais burros, eu olhava aquilo e achava fantástico. E eu pequeno dizia assim pro meu pai, nossa, quando crescer eu quero ser técnico de computador. Caramba. Isso pequeno, né? Eu continuo pequeno e E é técnico de computador. sou técnico pela Uniftec. Olha aí. Mas a BBS era isso, Eu era tô uma bem conexão mexendo. antiga, enfim, né? Uma rede paralela, né? Assim como é uma internet hoje, porém era uma outra rede, né? E é o que tinha na época. Conexão de escada, não era 56K, não era Não 33, não sei dizer, eu acho que era Não menos... tinha o discador da Clique RBS. Não tinha um discador nem do ZAS e nem do Terra. Né? Lembra do discador do ZAS? Aí tinha os CDs, né? Aí tu usava o discador. O discador. Cara, era incrível. Aí conectava, aí a mãe queria usar o telefone, aí não podia usar o podia, telefone, porque pulso. queria falar com a tia. Aí ia lá depois da meia-noite, um pulso Um só. pulso, noite toda. Cara, era O muito... editor vai botar mano. o som da conexão lá, depois ali do modem. Isso vai Isso ser aí. legal. Vocês falaram de casa, né? O casar. Casar, Casar, baixa a música. Ares Eu Galaxy. usei o Napster. Antes, era antes, né? Napster. Eu usei o foi Napster. O primeiro, né? Eu e o Lucas Menegoto, era um colega meu lá de processamento de dados, quando eu fiz, olhem que eu sou do processamento de dados ainda. O Lucas Menegoto, não sei dizer por onde que ele anda, eu lembro que a gente pegava e ficava se trocando música por disquete. Chegava, ó, tem uma música aqui nova aqui. Ou compactava uma foto em 2 disquetes. Gente, o que é isso? Eu me Uma lembro. foto em 2 disquetes. Foto de carro do Terra pra botar de fundo de papel de parede era tipo Nossa. 3, 4 disquete, velho. Olha que incrível. É isso aí. cara. Tipo Lamborghini Diablo. Sabe aquela quadradona? Meu, puta, isso É uma aí. coisa velho. boa. Muito isso aí. Bom, a gente teria muito papo pra fazer ainda. Mas a gente tá chegando no final do nosso tempo. Boa. Maurício, quer deixar uma frase final aí pro pessoal? Frase final. Muito bom estar aqui com vocês. É sempre legal lembrar um pouco dessa época aí. Queria mandar um abraço pro Cavina, que está de aniversário hoje, que Olha foi nosso aí. convidado. Que dia que é hoje? É um Que dia que é hoje? entusiasta, estudou aqui na Uniftec, Isso aí. fez e hoje tá aí desbravando o mundo aí. Um abraço pro Cavina. 19 de julho, feliz aniversário Cavina. Isso aí. Legal. O Cavina, onde que o Cavina tá agora? Cavina ele é head Red. de segurança lá no Google. Cara, Olha, que bacana. Tem episódio com ele. Não Tem tá episódio no com mundo, ele. episódio sobre segurança da informação com o Marcos Caminato. É isso Nossa, aí. egresso, E que legal. escuta sempre o nosso e podcast aí. Red Latam agora, né? Latam. Que isso, Latam. Latam, bom. Latamzinho. Diego. Todo o resto. Muito obrigado, Rafa, por trazer aqui a tua experiência, teu papo muito bacana. A gente lembrar um pouco sobre como a tecnologia evolui e os mercados também evoluem junto com ela. E para você que chegou até agora, fiquem com o Natanzinho. Legal. Rafa, Obrigado aí, gente, pelo convite aí da participação do episódio, né? Eu que sou muito fã também do Tá no Mudo aí com o pessoal. E fazer o fechamento, dizer que a tecnologia tá aí, né, pessoal? Que a gente vê o que a gente teve no passado e onde nós chegamos agora, né? Como era difícil as coisas antigamente e como hoje estão muito mais fáceis. A gente tem soluções, né, para diversas áreas, né? Desde a área de games, área corporativa, área educacional, né, onde os alunos hoje podem estudar de qualquer lugar, e o próprio aprendizado aqui através do podcast, né? Então temos agora, através da tecnologia, muitos formatos, né, de aprendizagem. Inclusive eu falei sobre isso no último episódio da primeira temporada, né? Aí quem quiser escutar lá, tá lá disponível então esse podcast aí para o pessoal escutar um pouco mais também sobre aprendizagem também com o uso de tecnologias. show de bola, Rafa. Bom, eu fecho falando que, na realidade, tu comentaste que no passado era difícil e que hoje está mais fácil. Mas eu vejo que o hoje é o difícil de amanhã, porque daqui a 2 anos, disponível, 3 né, eu anos, diria 5 até. anos, 10 anos, a gente vai estar olhando para 2022 e vai estar dizendo, nossa, como era difícil em 2022. Como eu não utilizava a inteligência artificial, como ela facilitou a minha vida. É verdade, como eu ainda tenho que pagar o boleto, né? E lembrar disso. E lembrar que tem que pagar o boleto. Então, pessoal, um agradecimento ao Centro Universitário Uniftec pelo apoio na produção do nosso podcast, manter ele vivo, cada vez mais forte. Então, ó, o Rafa é o cara do desconto, então Cara, entre em desconto, contato procure com o ele. Rafa aí, Tem por favor. cupom, ele vai fazer um monte de coisa para se tornar aluno do Uniftec. Migração, puta, incrível. o cara resolve. Muito obrigado, deixem avaliação, deixem comentário, deixem aqui quem tá no YouTube, Redes sociais. comentem
em relação a quais são as tecnologias que vocês lembram do passado, da infância, da adolescência. E redes sociais, nosso Instagram tá no mudo, procurem, nos sigam, deixem comentário, interajam conosco e sigam nos escutando. Um grande abraço e até o próximo episódio do Tá no Mudo. Valeu! Valeu, Valeu, gente. pessoal. Tchau, tchau.